Muito bem, manhã da segunda-feira, hoje é dia 31 de março, estamos recebendo aqui nos estúdios da Vale Feliz o jornalista Robert Dwerning, que é piloto de linha aérea, e hoje nós vamos saber mais a respeito do canal Asa, né, que é da sua propriedade, que inclusive traz um conteúdo bem diferenciado e curioso também aqui para as pessoas que acompanham o canal. Se você é nosso ouvinte raiz, já dá volume no rádio porque sabe que o assunto vai ser bom, e lembrando que a nossa entrevista é gravada e publicada diariamente às 11 horas, por isso se inscreva no canal do YouTube da Vale Feliz para receber as notificações. Robert, muito prazer em tê-lo conosco nesta manhã, bom dia. Muito bom dia Sérgio, bom dia Marcelo, muito obrigado em primeiro lugar por me receber aqui na Vale Feliz, é uma honra poder participar aí do programa de vocês. Para nós uma alegria também, Robert. Muito bem, o que a gente pode saber a respeito do canal Asa? Bom, o canal Asa, na realidade, como você falou, eu sou jornalista e piloto, né? Eu iniciei meu trabalho com jornalismo, na realidade, com um jornalzinho artesanal na década de 80. Eu era presidente de uma associação de entusiastas da aviação em São Paulo, que tinha sócios pelo Brasil até no exterior, né? E eu senti a necessidade na época de ter um veículo de divulgação das notícias, não só da aviação, mas também da própria associação. E aí eu falei, vou criar um jornalzinho, né? E comecei a datilografar, velha máquina de escrever, a Olivetti, né? Depois veio a elétrica, depois o computador. E aí se chamava Runway, né? Que é a determinação, né? A denominação em inglês de pista, né? Pista de aeroporto, Runway. E depois acabei seguindo para o jornalismo, né? Aquilo me atraía. Comecei a trabalhar para a revista de aviação, que era a Flap Internacional, e depois de formado fui trabalhar na Rádio Jovem Pan em São Paulo. Eu sou de São Paulo, moro há 10 anos aqui no Rio Grande do Sul, em Tupandi, e trabalhei por 5 anos na Rádio Jovem Pan AM, transmitindo. Eu era repórter setorista, trabalhava no aeroporto, a gente tinha sala de imprensa nos aeroportos de São Paulo, tanto em Congonhas como em Guarulhos, e depois também trabalhei na própria rádio, redigindo jornal, etc. E como eu era especializado, sempre fui especializado em aviação, o diretor da rádio na época, o José Carlos Pereira, falou: "Ô Robert, você vai trabalhar no aeroporto porque você entende de aviação." E aí acabei seguindo justamente para a sala de imprensa, e foi uma época muito interessante porque a gente entrevistava personalidades que ou embarcavam ou desembarcavam. Eu tive o prazer de participar de uma coletiva com a Ayrton Senna, né, na Legal, época, e, entre outras personalidades, né, que a gente lembra bastante, década de 90. Tem uma foto, inclusive, que a Folha de São Paulo publicou, Paulo Maluf e Mário Covas, né, e eu lá no meio deles, eles olhando com uma cara assim desconfiada, né? Era a época boa, né, da Memórias gente, importantes. Memórias importantes, né? E aí eu comecei a voar. Eu falei, mas por que começou a voar depois do jornalismo? Na realidade, eu sempre gostei de aviação. Desde os 5 anos de idade eu gostava de aviação. Eu acho que puxei do meu pai. Meu pai era um piloto frustrado, né? Meu pai era austríaco naturalizado americano. E ele foi para a Segunda Guerra, né, representando os Estados Unidos, queria ser piloto de caça e no fim acabou não conseguindo, e na volta da guerra também não conseguiu. E aí foi ser auditor, trabalhou inclusive numa fábrica de aviões lá, a Lockheed, e a primeira esposa dele era alemã, que ele conheceu na guerra por acaso, conheceu em Berlim, e ela faleceu, e ele veio para o Brasil passar 2 anos na filial de São Paulo, e justamente um dos clientes dessa empresa de auditoria era a Light, empresa de eletricidade de São Paulo. E o único funcionário que falava, né, inglês era minha mãe, né? E aí casou no ano seguinte e nunca mais voltou para os Estados Unidos, né? Então, na realidade, eu acho que eu trouxe um pouquinho, né, dessa parte da vontade dele de ser piloto, e eu acho que é igual músico, né? Filho de músico acaba seguindo. Só que na época que eu queria ser piloto, que eu poderia fazer o curso, eu uso óculos, né? Tinha hipermetropia, tenho hipermetropia, e a aeronáutica era muito restrita. Não só, sempre foi com militar e com civil também. Então eu acabei seguindo jornalismo antes. Depois eles ficaram mais
tranquilos com a parte de exame médico. Acabei fazendo o exame médico, hoje já estava trabalhando inclusive com revista de aviação, etc., na Jovem Pan. E aí passei no exame médico e falei, agora vou seguir meu sonho, né, de ser piloto. E acabei saindo da rádio justamente porque eu estava começando a voar, né, e continuei numa revista de aviação, que era a Aero Magazine. Comecei com a número 1 em 1994 e fui até 2014, 20 anos trabalhando com a revista e fazendo hora de voo. Acabei entrando no Grupo Varig no ano 2000, né? E fiquei até 2002, porque aí começou a crise na Varig, passei para a VASP. Aí vocês falam, pô, o Robert fecha a companhia, né? Na realidade, nós temos 3 grandes companhias que fecharam principalmente nos anos 90 e o ano 2000, na realidade, anos 2000, por questões de administração, né? Administrativas, né? Má administração, né? Gestão. E aí perdemos a Transbrasil primeiro, depois foi a Varig e depois foi a VASP. Então, eu entrei em 2002 na VASP e fui até 2005. E aí entrei na empresa que eu estou até hoje, né? Estou há 20 anos lá e espero ir mais 20, quem sabe, né? Robert, vamos falar um pouquinho então dessa questão do entrar na aviação, né? A aviação até os anos 90, ali quando você trabalhava como repórter, ela era mais restrita, né? Hoje ela é muito mais ampla, ela atende muito mais pessoas, temos muito mais linhas aéreas ocupando os nossos céus. E, consequentemente, precisa de mais profissionais para trabalhar nessa área, né? Como é que é para entrar na área de aviação? Quais são as possibilidades do jovem acessar esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço que é ofertado? Excelente pergunta. Imagina que na época, na TAM, que é a empresa que eu entrei depois da VASP, eles exigiam 2.500 horas de voo mínimas para você entrar na linha aérea. Hoje eles estão pedindo já 150. De 2.500 horas passou para 150. Por que isso? Necessidade, é uma boa notícia, crescimento, né? A empresa está crescendo, todas as empresas, apesar que temos 2 aí, né, que estão numa crise financeira brava, né? E com a pandemia a situação degradou mais ainda. Mas, de qualquer maneira, existe um mercado bom para pilotos e comissários e mecânicos também. Porque o que acontece, mecânico? As empresas brasileiras não é que formam mecânicos, porque existe escola de mecânicos, agora começaram a fazer também cursos internos, mas forma no sentido de preparar um novo profissional para atender toda a aviação. Aí chegam as americanas... Bota um dinheirinho a mais. Eles têm hangares lá, por exemplo, a American tem um hangar lá em Guarulhos e a United tem lá no Galeão, no Rio de Janeiro. E a United vai abrir também em Guarulhos o hangar, mas tem as outras estrangeiras, como a Air Canada também contrata muitos mecânicos brasileiros e paga o triplo, né? Para eles, imagina com a diferença do dólar, para eles é de graça, né? E para o funcionário brasileiro, uma maravilha, né? E pilotos também, a gente tem perdido muitos pilotos para as empresas estrangeiras, porque, por exemplo, você sai para voar numa Emirates, né, lá em Dubai, salário, normalmente, por exemplo, um comandante, 13, 14 mil dólares de salário, só que a empresa paga a escola, a universidade para os seus filhos e ainda te dá casa, né? E o financiamento, por exemplo, de um veículo é assim, ridículo, né? De barato, né? Pro funcionário. Então, o pessoal fica, nossa senhora, então vou voar fora. Agora mesmo está vindo outra empresa, né? Do Oriente Médio, a Etihad, vai fazer seleção para comandantes e copilotos. Então, nós temos a necessidade de novos copilotos, né? Para as empresas aéreas, porque estamos crescendo, as empresas aéreas estão ampliando seus voos e, ao mesmo tempo, a gente perde profissionais que vão voar fora, né? E mesma coisa, os mecânicos não vão trabalhar fora, mas trabalham aqui para empresas estrangeiras. Então, sempre existe essa necessidade e, como eu falei, né, de 2.500 horas mínimas, hoje nós temos
a exigência de 150 horas de voo. E qual é o caminho para entrar nessa área? Eu quero ser piloto, onde é que eu tenho que ir? Eu quero ser mecânico, onde é que eu tenho que ir? Eu quero ser comissário de voo, como é que eu faço? Hoje nós temos muitas escolas, né? Nós temos, é importante salientar que tem um curso teórico, né, para piloto. O curso teórico é o PP, piloto privado é a primeira fase de um piloto, né? Ele vai fazer uma média aí de 40 horas de voo e então ele vai tirar a carteira de piloto privado, mas antes ele tem que fazer a prova teórica da Agência Nacional de Aviação Civil, né? E depois ele vai fazer o curso de piloto comercial e voo por instrumentos. Aí ele vai já chegar na faixa aí de 150 horas, e mais a prova teórica de piloto comercial e voo por instrumentos, né? Principalmente a prova de voo por instrumentos, que é importante que ele saiba, vai fazer simulador, etc. E depois vai fazer ainda o multimotor, que são horas de voo no avião bimotor, que até essa fase ele vai voar só monomotor, né? E depois ele vai voar o bimotor, né? Na escola de aviação, estudo escola de aviação. Então, por exemplo, aqui temos Belém Novo, Eldorado do Sul, são excelentes escolas, né? Falando comissário, a Agência Nacional de Aviação Civil fala, não vai ser mais necessário fazer curso teórico, né? Que na realidade as empresas aéreas antigamente davam todo o curso teórico para o comissário, né? Eu escolhia primeiro, minha esposa mesmo foi contratada pela VASP aqui no Rio Grande do Sul, e aí eles fizeram a primeira seleção e depois chamaram para São Paulo para fazer o treinamento lá. Depois surgiram as escolas de comissários também, que às vezes a própria escola de pilotos começou com o curso de escola de comissários. E aí para as empresas aéreas era ótimo, né? Corte de custos, né? E aí a Agência Nacional atualmente fala, não vai precisar mais, etc. Mas as companhias aéreas continuam pedindo. O curso é bem-vindo e eu acho importante. Eu falo porque eu também fiz curso comissário antes do curso piloto, fiz em São Paulo, nunca segui a carreira, mas é um curso muito interessante, é super importante porque muita gente acredita que o comissário só está lá para servir o cafezinho. Não, mas o comissário é um agente de segurança de voo, como se fosse o nosso representante do piloto lá atrás com os passageiros, né? São super importantes dentro do avião, no voo, porque eles têm esse curso, esse conhecimento. Então tem curso de conhecimentos médicos, eles aprendem a parte de primeiros socorros, tem toda a parte de aula com médicos, né? Para aprender tudo que está ao alcance. Não são médicos, mas o que tiver ao alcance eles vão fazer pelo passageiro e depois eles normalmente convocam um médico. Mas tem curso de sobrevivência na selva, curso de marinharia, curso de conhecimentos variáveis. Então, quando você vê um comissário lá te servindo café, isso aí é um detalhe, né? É para o seu bem-estar. Mas, na realidade, ele está lá, a função principal é garantir a segurança dos passageiros e são os nossos olhos junto a eles lá que a gente tem no cockpit, né? Mas a gente observa, né? Para quem é observador, por exemplo, num voo e fica atento ao trabalho do comissário, né? A gente observa ali que tem qualificação ali, né? Tem uma leveza na comunicação, tem até um tratamento psicológico assim para as pessoas, né? Que eles fazem isso com muita propriedade, de fato. Mas, Robert, e o canal ASA? Pois então a gente falou, como eu comentei antes de entrar no ar, né? A aviação, a gente, se deixar, a gente fala o dia inteiro aqui, tem muito assunto, né? O canal ASA, quando eu entrei na empresa atual que eu estou voando, né? Ficou mais difícil de escrever, porque eu escrevia reportagens de aviação para Aeromagazine, como eu comentei, escrevi para a FLAP, para Avião Review. Então meu negócio era escrever matéria, só que ficou o tempo escasso e a gente precisa descansar, né? Então às vezes a gente chega num determinado destino, né? Fala assim, eu preciso ir para o hotel descansar, fazer um exercício e descansar para o próximo voo, porque a gente voa bastante e tal. Então eu parei com o jornalismo na área escrita, né? E aí em 2018, eu observando alguns canais no YouTube, eu falei, poxa vida, isso é uma coisa que seria mais fácil para eu trabalhar. Não preciso preparar um texto, porque parece até fácil, viu, gente? Preparar um texto para uma revista, 4 páginas de revista, não é fácil não.
você tem que fazer o texto primeiro para atrair o leitor, né? Você tem que fazer o lead lá, falar, poxa, olha, gostei dessa introdução, vou ler a matéria até o final. Então, é um trabalho complicado. E o YouTube facilita, porque, por exemplo, eu chego no hotel, vou só voar no dia seguinte à noite, vou marcar uma live. Eu abro meu notebook, coloco minha webcam lá, antes eu costumo anunciar quando teremos as lives, né? E falar, vamos falar de segurança de voo, determinado acidente ou incidente. Aí eu tenho os meus convidados, eu trabalho no canal do YouTube, no estilo que eu trabalhava nas revistas de aviação. Então, eu sempre tenho convidados, às vezes, raramente eu estou sozinho lá. Então, eu falo, vamos falar do Boeing 777. Eu não vou falar do Boeing 777 se eu não voo o avião, né? Então, eu falo, vamos chamar alguém que voe. Aí eu chamo um comandante que voa o 777 há algum tempo para a gente falar especificamente do avião. Então, em 2018 surgiu a ideia do canal, foi difícil no início, né? Eu era engessado, imagina, trabalhava com rádio na década de 90 e só a parte escrita durante anos, né? Então você olhar para a câmera e fazer ao vivo, né? Você fica, e agora? Como é que eu vou me portar, né? Hoje eu estou mais tranquilo, mais solto, né? E criaram um apelido, foi um colega que voava na Varig e hoje está voando na Korean Air. Tem o canal dele também, a gente chama... Eu comecei a chamar ele de tio pra cá, tio pra lá, né? Pela amizade, ele virou tiozão, né? E ele me chamava de Captain Bob, porque Bob, né, vem de Robert, né? Lá nos Estados Unidos o pessoal chama Robert de Bob, né? Então ele virou Captain Bob, e pegou, né? E hoje o pessoal me reconhece no aeroporto, Captain Bob, você está aqui, não sei o quê. Então ficou mais fácil falar o Captain Bob do que Robert Swirling. O pessoal na Varig me chamava Robert Sopa de Letrinhas, né? Então, é de tão complicado que é o sobrenome, né? Eu falo que é a palavra mais fácil para você jogar na forca, que ninguém vai conseguir te vencer. Mas ficou então o Captain Bob e o canal. Então, desde 2018 foi crescendo, hoje está chegando a 90 mil inscritos. E aí é o canal ASA, né? Então, ele surgiu também com a letra para os americanos ou, né, o estrangeiro em geral reconhecer fácil, porque esse ASA, além de ASA no Brasil ser fácil, né, de lembrar, eu coloquei embaixo assim, ASA ASA de Aviation, Space and ATC. Aviação, espaço, ATC é Air Traffic Control, controle de tráfego aéreo. Então nós temos as lives, tem alguns vídeos que eu já gravei no cockpit, não no meu voo, mas em voos de colegas e empresas congêneres também, né? Então eles autorizam eu gravar esse voo no cockpit. Então se vocês entrarem na playlist lá dos voos no cockpit, vocês vão ver alguns voos gravados no cockpit, inclusive mostrando como é que funciona toda a parte de sistema da aeronave, navegação, que é a parte interessante que o pessoal curte bastante. Mas as lives também são muito interessantes. Temos os representantes, por exemplo, tem o representante do NTSB, um brasileiro que voa fora, voou comigo inclusive aqui, hoje ele está voando nos Emirados, né? E ele representa o NTSB também, que é o National Transportation Safety Board, que é o órgão norte-americano que faz investigação não só de acidentes aéreos, mas acidentes de trens, de veículos. E, por exemplo, caiu um avião, mesmo aqui no Brasil, eles também têm a representação deles, por quê? Por exemplo, aquele acidente da Voipés, né? Tem peças, equipamentos fabricados nos Estados Unidos, então eles têm que mandar representantes para... Não que eles vão ficar diretamente na investigação, mas eles acompanham de perto, né? Quem faz a investigação aqui é o CENIPA, mas de qualquer maneira o NTSB está acompanhando, né? Por exemplo, se vocês acessarem o canal agora, vocês vão ver o vídeo desse colega que chama Eduardo Berenstein, né? Ele é do NTSB, ele falando do MH370, que é aquele voo da Malaysian que sumiu no Pacífico. A gente não sabe, né, se foi no Pacífico, onde ele foi parar esse avião, mais de 10 anos do acidente, né? E agora voltaram as buscas. Então, entrando no canal, já vê lá o vídeo dele comentando sobre isso. Muito bem, Robert, jornalista Robert Dwerning, muito obrigado pela sua atenção com a Rádio Vale Feliz, parabéns, uma belíssima história. O nosso assunto não se encerra, viu? Daqui uns dias mais, quem sabe, a gente traz mais curiosidades a respeito da aviação. É piloto de linha aérea, né? Residente aqui, bem pertinho em Tupandi, né, Robert? Então fica de fácil acesso e também
O canal Asa, para quem quiser acessar, tem ali as curiosidades, os fatos, as notícias, informações, comunicados, enfim, né? Sim, hoje o endereço está mais fácil, eu mudei para facilitar, então ficou @canal_asa, tanto no YouTube quanto no Instagram.